Apareceu aí? Olha lá, que lindão. É só eu que estou ao vivo. Boa noite. Graça e paz, povo de Deus. Como estão vocês? Laisa, Luciana, Ciomara, Thaís, Maricélia, Oiê! DJ Lázaro. Estúdio Cap Lattes. Will MGB. Graça e paz, boa noite a todos. Como estão vocês? Oi, Anne, como é que você tá? Saudade do discipulado já? Saudade de reunir? Eu já estou já. Confesso para vocês que eu achei que não ia fazer falta, mas faz muita falta. Faz muita falta essa unidade, faz muita falta a gente confraternizar com os irmãos, né? Tô até sentindo falta até dos meninos aqui em casa fazendo bagunça, vocês acreditam? Ai, muito bom a gente estar reunido por aqui, né? E sei que Deus vai falar conosco nessa noite. Sejam bem-vindos as pessoas que estão chegando aí, Dona Janaíra, Omar, sejam todos bem-vindos. Vívia Os Lopes 12, Simão. sejam bem-vindos nossos 12, os 144, todos da igreja MMACL, aqueles que não são, mas que nos acompanham, sejam bem-vindos. Oi, Marina. Dona Janaíra, a senhora tá boa? Graça e paz. Priscila. Muito Ó. bom. Oi, Vanessa, tudo jóia? Maria Lúcia entrou, olha só, minha mãe tá toda tecnológica, você viu só? Ai, ai. Débora, Jorge Luiz. Irmãos, que bom tê-los aqui. É muito bom a gente, de algum meio, de alguma forma, nem que seja através dessa pequena tela do celular, a gente poder falar da palavra de Deus, a gente poder compartilhar da palavra de Deus, compartilhar das nossas experiências. Como é que tá o som aí? Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certinho? Põe um joinha aí, igual diz o apóstolo André, manda os coraçõezinhos aí para falar que tá tudo Tudo bem, ok. para falar que o som tá bom. Né, Gui Oi, Miranda? Eliana. Oi, Camila, tá sumida. Saudade. Amém. Queridos, não sei se todos vocês sabem, mas teve já um decreto do nosso governador e, ao que tudo indica, até onde a gente sabe, até onde a gente já tem notícia, nós vamos poder realizar o culto domingo normalmente. Nesse domingo agora, nós vamos poder ter o culto normalmente. E talvez no próximo domingo, no domingo do dia 24, talvez nós não vamos poder realizar. A informação que eu recebi aqui agora há pouco, inclusive eu procurei pegar essa informação para mim estar repassando para vocês, é que domingo agora nós vamos ter o culto normal, lógico que com todas as precauções que nós precisamos tomar, mas o próximo domingo, domingo do dia 24, provavelmente, porque já vai ter iniciado o decreto, talvez nós não teremos o culto. Mas desde já eu quero declarar em nome de Jesus que nós vamos orar e Deus vai ser favorável a nós e nós vamos ter o culto do dia 24, sim, em nome de Jesus, né? E aí no próximo culto, que seria o culto do dia 31, nós já teríamos sim o culto normal. Então assim, estejam orando, estejam clamando a presença de Deus, porque eu creio mesmo que Deus está mexendo nos alicerces da igreja, Deus está mexendo nos alicerces das casas, dos lares, Deus está entrando de uma maneira não muito agradável, né? Assim dizendo, por causa de uma pandemia, uma doença, mas Deus está usando os seus meios para poder falar com o seu povo. E eu creio que será favorável, em nome de Jesus, esse decreto, ainda que nós não façamos o culto no dia 24, mas eu creio sim, que nós vamos fazer o culto do dia 24, sim. Amém, queridos? Vamos então dar início à nossa palavra? Vamos estar meditando na palavra de Deus. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e você abrisse ela lá em Lucas, no capítulo 6. Você que está aí nos assistindo agora, pega a sua Bíblia, abre lá em Lucas, no capítulo 6. Nós vamos estar meditando nessa palavra e eu creio que será poderosa em nome de Jesus. Amém? Quero pedir para a pastora começar orando,
clamando e pedindo para que o Espírito de Deus venha falar conosco nessa noite. Amém? Glória a Deus. Nós resolvemos fazer como macrocélula porque está para toda a igreja, então todos vão ouvir a mesma palavra e eu sei que Deus vai falar poderosamente conosco e com todos que estão entrando, que às vezes não fazem parte da igreja, mas eu sei que Deus vai falar ao nosso coração, vai estar nos dando uma palavra de ânimo, né, de instrução, vai fortalecer o nosso espírito e isso é o que importa. Vamos alimentar, né, o nosso espírito e seguir em frente. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem colocado a tua mão sobre nós, ó Deus, e tem nos guardado e nos livrado. Sim, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é um Deus soberano, um Deus que cuida, um Deus que é presente, um Deus que se faz presente em todo momento. É verdade. Pai, que em nome de Jesus o Senhor visite agora cada lar, ó Deus, que o Senhor visite cada vida, Pai, que tirou esse tempo para estar na tua presença, Pai. Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor perdoe os nossos pecados, consciente e inconscientemente, Deus. E que o Senhor tenha liberdade, Espírito Santo, para ministrar ao nosso coração uma palavra de poder, uma palavra de instrução, uma palavra que venha de encontro com as nossas necessidades, Pai. Que venha de encontro, ó Deus, com o nosso eu, que venha estar, Pai, nos colocando, ó Deus, em linha com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigada, Deus, por tudo. Fica conosco nesta hora, Espírito Santo, e nos encha cada vez mais com a tua presença, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Que Deus possa falar conosco, irmãos, e que possamos ser alimentados pela sua palavra. Amo vocês. E domingo estaremos juntos, né, louvando ao Senhor, sendo ministrados novamente para que possamos seguir firme esse caminho, que é o melhor caminho, né, e que nós venhamos de fato preparar esse caminho para o Senhor nas nossas vidas. Amo vocês, graça e paz. Amém, queridos. Abra sua Bíblia então em Lucas, no capítulo 6, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6. Nós vamos estar meditando nessa palavra, está fazendo parte da minha leitura diária. E Deus falou comigo em Lucas, no capítulo 6. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. Queria que você abrisse lá em Lucas, no capítulo 6. Por falar em culto domingo, a gente está tendo algumas reclamações que o pessoal está muito tímido na igreja. O pessoal está muito triste, o pessoal está muito calado. O que está acontecendo? Diz que depois do fruto fiel, diz que foi tanta unção e tanta alegria no dia do fruto fiel, que parece que vocês ficaram desanimados depois disso. Eu já tive umas 4 pessoas que fizeram esse comentário comigo nesses dias. Falei, nossa, a gente teve uma alegria tão grande, uma unção tão grande naquele dia lá do fruto fiel, e parece que depois que passou o fruto fiel, parece que o povo está meio sem gracinha, meio xoxo. Eu peguei e ainda falei assim, deve ser por causa das máscaras, né? O pessoal está meio que evitando se expor, dá um glória a Deus bem alto por causa da máscara, enfim, sei lá. Mas o povo está muito calado. Quero ver o povo mais alegre domingo no culto, viu? Quero ver os glória a Deus mais alto, quero ver o povo participando mesmo. Parece que não, queridos, mas é importante a gente que está pregando, a gente receber essa alegria da parte de quem está recebendo a palavra de Deus, né? Tem a vantagem, né, Guilherme, que ninguém está conversando, né? Isso é realmente uma grande vantagem. Não se tem conversa nos cultos, não sei se é por causa do distanciamento, ou se é por causa das máscaras, ou se é por causa das duas coisas, ou se é porque a palavra está tão boa assim que não está dando tempo nem do povo conversar, né? Mas, enfim, eu quero ver essa alegria no culto domingo. Sei que vai ser um culto poderoso. E em nome de Jesus nós vamos glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Lucas capítulo 6, abriu aí? Capítulo 6, no versículo de número 12. Lucas 6, 12. Eu vou estar lendo aqui, queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia e não fechasse ela, deixasse ela aberta, que nós vamos estar meditando nela. Amém? Lucas 6, 12 diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago,
João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Versículo 17. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano, em algumas versões fala em uma planura. Estava ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão, procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espírito imundos ficaram curados. Todos procuravam tocar neles, porque deles saía poder que curava a todos. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa passagem de Lucas, eu gosto muito de Lucas 5, Lucas 6, são passagens para nós cristãos que são extremamente importantes. São chaves de acesso à bênção, à prosperidade, à felicidade. Eu amo essa passagem de Lucas 5 e Lucas 6. E nesse contexto aqui você vai ver o contexto de quando Jesus vai chamar os seus discípulos. Não sei se vocês sabem, mas Jesus passou mais de um ano tendo um ministério itinerante. As multidões acompanhavam ele e ele, por sua vez, curava e ensinava muitas e muitas pessoas. Mas tinha chegado a hora de Jesus colocar em ordem, de Jesus organizar o seu ministério. Era a hora de Jesus organizar os seus seguidores. Era a hora de Jesus mostrar para que veio e anunciar as verdades do seu reino. E eu acho interessante, queridos, que Jesus usa uma estratégia fantástica para poder trazer essa organização no ministério dele. Jesus usa o discipulado para trazer organização e para trazer crescimento no discipulado, na vida ministerial de Jesus. Chegou o dia em que Jesus não tinha mais um ministério itinerante, mas Jesus tinha levantado 12 discípulos, 12 apóstolos, para poder preparar esses 12. Afinal de contas, esses 12 seriam as pessoas que iriam estar representando Jesus aqui, né? Jesus tinha muitos discípulos, a Bíblia diz que seguiam ele, mas ele precisava levantar 12 apóstolos. Pastor, qual é a diferença entre um discípulo e um apóstolo? Queridos, o discípulo, ele é um aprendiz. Ele é alguém que está aprendendo com seu mestre. Um apóstolo, ele é alguém que ele é um mensageiro escolhido, enviado para designar uma missão. Então Jesus precisava levantar 12 pessoas, 12 discípulos, e precisou escolher a dedo esses 12 apóstolos, queridos. Eu digo para vocês, eu amo essa estratégia nossa de discipulado. A gente vê que o discipulado é uma estratégia que não apenas dá crescimento, mas traz organização no corpo de Cristo. Eu amo trabalhar em discipulado. Eu vejo o crescimento dos meus discípulos em cada célula que se passa. Eu amo trabalhar em discipulado porque eu vejo não apenas o crescimento da igreja de maneira organizada, mas eu vejo também o crescimento espiritual dos discípulos e principalmente daqueles que se dispõem a estar pregando a palavra de Deus. E Jesus fez isso. Jesus estava organizando o seu ministério, organizando os seus seguidores, levantando 12 apóstolos. E dessa forma agora Jesus não teria mais um ministério itinerante. Jesus agora ia ensiná-los, esses 12, preparar esses 12 para enviar esses 12 para uma nobre missão. A missão de representar Jesus, representar o reino dele aqui. E a Bíblia fala que ele passa a noite toda orando. Isso me chama muito a atenção. Eu diria que talvez essa seja a decisão mais importante que Jesus teve que tomar aqui nessa terra. A escolha dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. Porque esses 12 iam ser as pessoas que iriam representar o futuro da igreja. Eu vejo a importância dessa decisão que Jesus tinha que tomar. Dentre tantas pessoas que seguiram, dentre tantas pessoas que estavam acompanhando Jesus, ele precisava agora levantar 12. E a Bíblia fala que ele passa a noite toda orando, porque ele tinha uma decisão muito importante para tomar. Queridos, você já parou para pensar que nesses 12 estaria o futuro da igreja? Você já parou para pensar que decisão importante que Jesus tinha que tomar? Aqueles 12 iam representar o reino de Deus, aqueles 12 iam representar Jesus aqui nessa terra. Você já parou para pensar que privilégio que é para mim e para você
ser conhecido como discípulo de Jesus, ser alguém que vai anunciar a salvação, o poder de Deus aqui nessa terra. Queridos, como é importante esse chamado nosso, como é importante a gente fazer parte desses discípulos de Jesus. E Jesus estava nesse dilema, tinha que levantar 12, e esses 12 discípulos iam ser as pessoas que iam representar o futuro da igreja. E não apenas isso, mas é tão importante você observar que Jesus tinha que levantar 12 discípulos, 12 apóstolos, que iam ser enviados para uma missão. E dentre eles, o traidor estaria junto. Ou seja, Jesus precisava escolher até o traidor. Ele tinha que orar a Deus, ele tinha que buscar esse direcionamento de Deus, até para a escolha desse traidor. Porque quando você vai lá em João, no capítulo 6, no versículo 64, você vai ver que a palavra lá vai dizer que Jesus, ele conhecia o traidor desde o início. Jesus que escolheu o traidor. Você já pensou você ter que escolher um traidor na sua equipe? Você já pensou tanto que é difícil a gente lidar com quem nos ama, com quem a gente sabe que tem um amor para conosco? Você já pensou você ter que amar uma pessoa que você sabe que vai te trair? Você escolher um traidor? Assim foi a escolha de Jesus, né? E a Bíblia diz que Jesus passa, então, a noite toda orando em busca dessa decisão, da escolha desses 12 apóstolos. Queridos, eu quero chamar a sua atenção aqui. A Bíblia fala que nós devemos viver a plenitude de Deus aqui nessa terra. A Bíblia fala para nós não conformarmos com as coisas desse século, mas transformar de acordo com a renovação da nossa mente, para que um dia a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso só é possível através de uma renovação de mente. Você pensa comigo, Jesus passa a noite inteira orando. Quando eu olho para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus, eu vejo que todas as decisões que Jesus tomava, todas as decisões que ele tinha que tomar, era baseado na oração, era baseado em tempos e mais tempos que Jesus gastava orando. Jesus se fez homem assim como eu e como você. Jesus tinha emoções humanas verdadeiras assim como eu e como você. E o ministério de Jesus me ensina a necessidade de orar. O ministério de Jesus me ensina a necessidade de ir para a presença de Deus e buscar resposta. Algo que eu tenho falado na igreja muito, esperar em Deus não significa acerca de ações, mas implica decisões. Uma vez que eu espero em Deus, eu espero a decisão dele, e uma vez que a decisão dele vem, eu preciso agora colocar em ação aquilo que Deus decidiu para mim, aquilo que Deus quer que eu faça. Jesus não foi diferente, Jesus foi aos pés do Senhor e Jesus buscava essa resposta do Pai. Sabe por que eu e você às vezes vive com tanta angústia? Sabe por que eu e você às vezes nós não conseguimos ter uma vida de qualidade, descansar em Deus, ainda que no meio de uma pandemia dessa, com a iminência de nós termos que fechar tudo novamente, muitas pessoas preocupadas em perder um emprego, enfim, nós estamos vivendo uma época que nós nunca vivemos, nem nós, nem os nossos pais. E nós precisamos estar em paz. Mas por que muitos não estão em paz? Por que muitos não conseguem desfrutar dessa paz que excede todo entendimento? Porque não ora. Porque tomaram decisões e estão colhendo frutos amargos das suas decisões erradas. Não entenderam a necessidade de buscar em Deus uma resposta. Somos afoitos, queridos. Somos ansiosos. Buscamos a resposta de acordo com aquilo que nós achamos melhor para nós. Nós não temos o hábito, e eu falo isso como igreja, eu falo isso porque eu tenho visto muito pessoas colhendo frutos amargos de suas decisões, porque não oram, porque não vai para a presença de Deus, não estão no centro da vontade de Deus. Por que não estão no centro da vontade de Deus? Porque não oram, porque não buscam direcionamento. Se Jesus foi preciso passar uma noite inteira, deixa eu te fazer uma pergunta, você já passou a noite inteira orando? Você já passou a noite inteira orando? Você olha para a Bíblia, você olha para o ministério de Jesus, você vai ver Jesus por diversas vezes, deixando a multidão, isolando para um lugar para ele ficar sós com o Pai. E por vezes você vai ver Jesus buscando orientação do Pai, orando a noite inteira. Eu acredito que não. Eu acredito que nenhum de nós aqui passou a noite inteira orando. Eu já passei muito tempo orando, mas não uma noite inteira. Jesus orou uma noite toda para buscar essa decisão, porque era uma decisão muito importante. E talvez você pergunte, mas pastor, por que 12?
Eu sei que, como diz o nosso apóstolo René Terranova, 12 se tornou uma identidade, né? Para nós que somos discípulos de Jesus, 12 não é apenas um número, não é apenas um numeral. 12 é uma identidade. Mas por que 12? Queridos, porque a nação de Israel era constituída de 12 tribos. A nação de Israel tinha 12 tribos e eles iriam agora formar o núcleo de uma nova nação, os 12 discípulos de Jesus. Agora, queridos, esses 12, quem são esses 12? Vocês já pararam para pensar quem são os 12 apóstolos? 12 homens foi enviado para pregar o evangelho em todo o planeta. Estima-se que na época de Jesus havia mais ou menos 300 milhões de pessoas. Você faz ideia da responsabilidade que estava sobre os discípulos de Jesus? Jesus era cercado por multidões, mas quando Jesus quis prosperar o seu ministério, quando Jesus precisou colocar em ordem o seu ministério, o que ele fez? Ele separou 12. E eu quero chamar a sua atenção para esses 12. Esses 12 discípulos são homens que inspiram a mim e devem inspirar você também, meu irmão. Esses 12 discípulos eram homens comuns, homens simples, não eram homens que tinham uma faculdade de teologia, não eram homens que eram doutores. Jesus pegou homens simples, pessoas simples. Se você for olhar, dos 12 discípulos de Jesus, 7 eram pescadores. Um era cobrador de impostos, que é Mateus, né, conhecido como Levi também. Os outros 4 discípulos de Jesus, a Bíblia não dá nenhum relato acerca da profissão deles, mas dos 12 discípulos de Jesus, 7 eram pescadores. Você já se perguntou por que 7 eram pescadores? O que um pescador tem? Quais são os atributos de um pescador? Por que Jesus chamou, dos seus 12 discípulos, chamou 7 pescadores? Queridos, o pescador ele tem uma virtude em comum. Ele é extremamente perseverante. Todo pescador que se preze, ele é extremamente perseverante. Ele persevera. Aliás, se você voltar um capítulo, lá em Lucas 5, você vai ver a grande pescaria, quando a Bíblia diz que Pedro e seus sócios pescaram a noite inteira e não apanharam nada. Jesus chega, não fala o horário, mas pelo fato deles estar lavando as redes, devia ser bem de manhãzinha. Uma multidão acompanhava o Senhor. E a Bíblia fala então que Jesus entra no barco de Simão Pedro, afasta um pouco da margem e de lá ele prega a palavra de Deus. A Bíblia fala que assim que ele termina de pregar a palavra de Deus, a Bíblia fala que Jesus fala assim para eles assim: vão na onde o lago é mais fundo e jogam as redes. Queridos, para quem é pescador sabe bem o que eu vou dizer. Eu sou pescador com vara, eu não sei pescar com rede, mas eu sei que pescadores que vivem da pesca, que pescam de redes, eles precisam pescar de noite em lugares rasos, que é onde os peixes vão. Jesus dá uma ordem totalmente contrária. Jesus diz para eles o seguinte: vocês vão durante o dia para um lugar onde a água é bem profunda e lá vocês vão jogar as redes. A Bíblia fala que Pedro fala assim: Senhor, nós pescamos a noite inteira, nós não apanhamos nada, mas por causa que é o Senhor quem está falando, eu vou obedecer. E a Bíblia fala então que houve aquela grande pescaria. Queridos, sabe qual é uma característica grande de um pescador? Ele é extremamente perseverante. Perseverante. Se eu e você não entendermos a necessidade de sermos perseverantes, nós não vamos conseguir concluir o nosso chamado, a nossa missão aqui nessa terra. Eu estava lá na Serra da Mesa nesse feriado passado que teve agora, do dia 1º de maio, e teve um dia lá que a gente foi acampar, a gente coloca uma tenda lá, beirando o lago lá, e passa o dia todo lá. E a hora que eu estava chegando, não era muito cedo, meu time não acorda muito cedo, até inclusive o Bruno, pois aí que é perseverante, mas o Bruno foi um dos que acordou bem tarde nesse dia, e nós chegamos tarde lá no acampamento. E o Edmar já estava lá com a família dele, e quando eu estava chegando, a dona Vera, mãe do Edmar, ela gritou para mim, falou assim: Adolfo, vem aqui que tem um peixe muito grande aqui, ele tá vindo atrás da isca, mas ele não morde, eu tô aqui jogando na garateia aqui, a Lília já jogou aqui várias vezes, ele arrebentou a traia da Lília todinha, vem aqui que o peixe é muito grande. E eu logo encostei o barco lá e peguei a minha vara e fui, né? Quando eu cheguei lá,
a dona Vera estava vendo o peixe. Mas quando eu cheguei, começou a ventar e começou a fazer uma marolazinha e eu não consegui ver o peixe. Eu fiquei lá mais ou menos, queridos, não vou mentir, vou falar a verdade. Eu fiquei lá mais ou menos uns 5 minutos jogando a garateia no mesmo lugar que ela falou que viu o peixe. Mas, pelo fato de eu não ter visto o peixe, eu confesso para vocês que eu não criei muito se realmente esse peixe era tão grande e se realmente esse peixe estava lá. E eu pensei assim, ainda mais que a Lívia perdeu esse peixe agora recentemente, esse peixe não vai vir no meu anzol agora, né? Resumindo, eu fiquei lá uns 5 minutos e já desisti, saí. O seu Edi, pai do Edmar, chegou nesse interim, escutou a conversa, pegou a vara dele e foi para lá. Queridos, o seu Edi ficou lá mais ou menos uns 15 a 20 minutos, jogando a garateia no mesmo lugar, até que ele pegou o peixe. É uma característica de pescador. O pescador, ele é perseverante. Jesus chamou os seus 12. Desses 12, 7 eram pescadores, porque eles eram homens perseverantes. Eles entendiam a necessidade de perseverar. Amém? E esses homens me inspiram, queridos. Esses homens simples, a Bíblia fala que tinha alguns deles que eram iletrados. Isso dá um estímulo para mim e para você não desistir do nosso chamado. Muitos têm desistido do seu chamado porque pensam assim, eu nunca cursei uma faculdade de teologia. Queridos, Deus não tem requisitos para que você seja um discípulo. Você simplesmente precisa crer de todo o coração e se dispor nessa obra, nesse chamado. Amém? Então Jesus começa o seu discipulado. E não sei se vocês repararam no texto que nós lemos, quando Jesus começa o discipulado, você vai ver que ao invés de ensinar, a primeira coisa que Jesus faz, ele começa a curar. E a Bíblia fala que muitos vêm até Jesus e começam a tocar em Jesus, porque o poder que estava em Jesus era tão grande, que as pessoas tocavam em Jesus, elas eram curadas. Quer que eu ouvir? Não. Eram curadas. Eu vejo o início do ministério de Jesus curando enfermos, endemoniados, pessoas necessitadas. O que Jesus queria fazer com isso? Jesus queria demonstrar o seu poder e a sua compaixão. Queridos, você e eu que somos discípulos de Jesus, você e eu que um dia conhecemos a palavra de Deus, tivemos um encontro com o Senhor, eu e você que um dia tivemos a revelação desse Deus tão maravilhoso através da palavra, nós precisamos conhecer do poder e da compaixão do Senhor. Isso fala do caráter, isso fala dos valores, isso fala das atitudes. Jesus vai mostrar a necessidade de compartilhar esse mundo perdido, o seu amor, o seu poder. Queridos, é muito importante que eu e você possa exalar não apenas a compaixão, o amor por onde a gente for, mas esse poder. As pessoas precisam saber que esse Jesus que nós pregamos é o mesmo Jesus da Bíblia, é o mesmo Jesus que tem poder para curar, para libertar, é o mesmo Jesus que tem poder para poder expulsar demônios, é o mesmo Jesus que tem poder para libertar, é o mesmo Jesus que tem poder para quebrar maldição, é o mesmo Jesus que tem poder para salvar, queridos. Nós precisamos entender, Jesus dá uma demonstração de poder de cara para os seus discípulos, agora não são mais apenas discípulos, mas os seus 12 apóstolos. Jesus estava dando uma demonstração do seu poder, e não apenas do seu poder, mas do seu grande amor e da sua grande compaixão, falando acerca do caráter dele. Amém? Continua o texto lá comigo, continua lá no versículo 20 de Lucas 6, sei que você está com sua Bíblia aberta aí, você não fechou sua Bíblia, continua lá no versículo 20, vamos continuar, nós vamos ler do 20 ao 26. Olhando para os seus discípulos, Lucas 6, versículo 20. Acompanhe na sua Bíblia. Olhando para os seus discípulos, ele disse, presta atenção no discurso do Senhor. Bem-aventurado vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurado vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mau, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Agora vai vir os 4 ais, presta atenção, queridos. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome.
Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Queridos, que discurso duro. Que discurso duro. Jesus, após curar muitos enfermos, muitos endemoniados, ele agora vem para esse sermão. Muitos acreditam, a maioria dos teólogos, eles acreditam que Lucas 6 é um resumo do Sermão do Monte. É um resumo de Mateus 5, 6 e 7. Existe alguns teólogos que acreditam que eram 2 episódios diferentes. Porque quando você vai ver lá no versículo 17, vai dizer que Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. E no livro de Mateus vai dizer que Jesus estava no monte, tanto é que esse sermão é conhecido como Sermão do Monte. Mas a maioria dos teólogos acreditam que é o mesmo sermão. Quando Lucas usa um lugar plano, em algumas versões uma planula e uma planura, pode ser também um lugar plano mesmo em meio a um monte. Então acredita-se que isso aqui é o resumo do Sermão do Monte. Então Jesus, depois de orar a noite inteira, Jesus escolhe os seus 12, cura os enfermos, e então agora ele vem com um sermão duro desse e vai descrever como é ter uma vida abençoada. Jesus agora, queridos, presta atenção nisso aqui, discípulos. Jesus agora vai dar a chave de acesso para uma vida abençoada. Mas não será uma vida abençoada simplesmente na sua ótica, na sua visão, mas acima de tudo, de acordo com a visão do Deus Todo-Poderoso. Chaves de acesso. Diz isso comigo, chave de acesso. Você já viu quando a gente é menino, ou quando a gente está perto de menino, eles sempre fazem brincadeiras mais ou menos assim. Quer ganhar R$50? Você vai ter que ir lá e voltar em tanto tempo. Você quer ganhar R$100? Você tem que fazer isso e aquilo outro. Isso são chaves de acesso. Você quer ganhar os R$50? Faz o que tem que ser feito. Quer ganhar os R$100? Faz o que tem que ser feito. Jesus aqui está dando chaves de acesso para uma vida de bênção, uma vida abençoada. Jesus vai falar, vai mostrar uma ótica de bênção que talvez eu e você temos ainda dificuldade para entender. Parece muito complicado o discurso de Jesus aqui, mas eu vou te mostrar que o discurso do Senhor não é muito complicado não, e você vai entender. E eu creio que você vai sair daqui entendendo esse sermão, essas palavras duras que o Senhor pôs aqui. Queridos, para os judeus, o termo bênção trazia à memória uma imagem de uma vida longa. O termo bênção para o judeu trazia à memória a imagem de uma família grande e uma família saudável. Na concepção do judeu, uma família bênção trazia à memória um celeiro cheio, trazia à memória inimigos que foram conquistados. E entendam, eles não estão errados. Em partes, eles não estão errados, pois fazia parte da aliança de Deus. E Deus havia ensinado e disciplinado esse povo dessa forma. Por quê? Porque esse povo, a nação de Israel, eram crianças na fé. E crianças recebem um tipo de doutrina que é condicionado em recompensas e castigos. Talvez você e eu estão vivendo ainda essa imaturidade na fé. Jesus está agora querendo trazer um nível de maturidade. A vinda de Jesus representa o fim da infância. Para o povo judeu e para mim e para você que cremos no nome do Senhor, a vinda de Jesus para nós é hora de deixar o tempo de meninice. Já não dá mais para poder continuar pregando um discurso de recompensas e castigos. Se vocês fizerem o que é reto, vocês vão ter as bênçãos. Mas se vocês fizeram o que é errado, vocês agora vão ser castigados. Assim é tratado criança. Assim a gente educa filhos quando ainda é criança. Mas chega um tempo, queridos, que não dá mais para você tratar os filhos dessa forma. A Luísa está com 24 anos, a do filho com 17. Eu já não consigo mais tratar os meus filhos dessa forma, essa doutrina de recompensas e castigo. Porque chega o tempo da maioridade, chega o tempo da maturidade. E a vinda de Jesus, queridos, a vinda de Jesus representa o fim dessa infância, o fim da infância. O povo precisava agora amadurecer, o povo precisava agora ter um entendimento mais maduro acerca das coisas de Deus, compreender os valores imutáveis de Deus. Inclusive, eu falei
na semana atrasada, lá em Gálatas 4, a Bíblia fala que um herdeiro, um filho, quando ele é menor, ainda que ele seja herdeiro por direito, ele é tratado como escravo, porque ele ainda não tem maturidade para poder cuidar da herança do pai. Então, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, a vinda de Jesus é tempo da gente ser maduro. Eu tenho falado nesses últimos dias a necessidade de nós sermos maduros. Esse discurso de Jesus aqui, muitos que são imaturos, muitos que são criança na fé, vão ter extrema dificuldade para compreender esse sermão aqui. Mas Jesus está querendo trazer um nível de maturidade. Era necessário que o povo aprendesse agora uma doutrina madura, não mais baseada em recompensas e castigos. E para isso, queridos, era necessário que o povo desaprendesse algumas coisas. Era necessário que eles desaprendessem algumas coisas para servir a Deus de modo mais eficaz. E eu vejo a dificuldade grande em esse desaprender, essa necessidade de, às vezes, deixar o tempo de meninice, ainda que você foi ensinado, doutrinado daquela forma. Mas chega num ponto da nossa vida que nós precisamos chegar nos nossos filhos e falar assim, filho, as coisas não são bem assim. Não dá para mim te conduzir o resto da vida nessa doutrina de recompensas e castigos. É hora de você crescer agora. Então Jesus começou a trazer para aquele povo um novo discurso, um novo entendimento. Era necessário que o povo começasse a desaprender. Jesus vai enfatizar, e a ênfase, queridos, do Sermão do Monte, esse resumo do Sermão do Monte que está em Lucas no capítulo 6, não está em ter ou em fazer, mas é em ser. Eu posso sim ter, não é errado eu ter, não é errado eu fazer, desde que primeiro eu seja. Jesus vai trazer um entendimento sobre a necessidade de ser. Agora Jesus não vai falar mais acerca de atitudes externas, Jesus começa a falar agora acerca de atitudes interiores. Vai falar acerca do caráter de Deus, que inclui os seus valores, que inclui as suas prioridades. E esse sermão, é muito importante eu deixar bem claro que esse sermão do monte não significa que é o evangelho de Jesus. Entenda isso, queridos. Você não vai ser salvo por você seguir o sermão do monte. Você é salvo mediante a fé em Cristo. Entenda isso. O sermão do monte vai descrever o tipo de caráter piedoso que nós devemos ter diante desse mundo mau. Entenderam? É mais ou menos isso. Agora, o Senhor vai concentrar nas atitudes nossas em relações às circunstâncias. Entenda uma coisa. O povo daquela época levava uma vida muito difícil. A nação de Israel já tinha mais ou menos 430 anos, que é o período que se chama do período do silêncio de Deus. O povo tinha 400 anos que não ouvia a voz de Deus. O povo tinha mais de 400 anos que não tinha uma resposta de Deus. Então aquele povo daquela época, eles viviam uma vida extremamente difícil, uma vida sem perspectiva, uma vida sem esperança. E eu digo para vocês, talvez muitos estejam vivendo nessa mesma situação, uma vida sem perspectiva, uma vida sem esperança. Aquele povo acreditava que a felicidade resultava em abundância de bens, em abundância de riquezas, em um cargo elevado. O povo acreditava que felicidade naquela época resultava em ter muita popularidade no meio das pessoas. Imagina a surpresa agora. Jesus vem e descreve um discurso de felicidade em termos totalmente opostos àquilo que eles conheciam. Eles vão descobrir agora que a sua maior necessidade não era uma mudança nas circunstâncias, mas era uma transformação de mente. Uma maneira de enxergar as coisas, enxergar a vida, enxergar Deus de uma maneira diferente. Jesus vai trazer agora um novo entendimento para aquele povo, queridos, e é isso que Jesus está falando conosco aqui. O povo agora tem que descobrir que a sua maior necessidade não estava em torno dessas coisas de felicidade, de abundância de bens, não estava em cima de cargos elevados, não, mas estava agora condicionado a uma transformação de mente, como diz lá em Romanos, no capítulo 12, que nós não podemos conformar com as coisas deste século, mas transformar de acordo com a renovação da nossa mente, para que a gente experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, essa transformação de mente é o que Jesus quer trazer. Talvez muitos não entendam o que Jesus está falando aqui. E Jesus não está ensinando que pobreza, fome, perseguição, lágrimas são bênção. Jesus não está dizendo isso, queridos. Muitos falam assim, nossa, esse discurso de Jesus é muito esquisito. Ele fala como se pobreza fosse bênção, fome fosse bênção, perseguição, lágrimas fosse bênção.
Queridos, não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Se fosse assim, o próprio Senhor Jesus não teria curado muitos enfermos. Se fosse assim, o próprio Senhor Jesus não teria aliviado a dor e o sofrimento de muitas pessoas. Mas Jesus quer descrever aqui as atitudes interiores que nós devemos ter. As atitudes interiores que nós devemos ter para que nós recebamos as bênçãos de uma vida cristã. Jesus vai dizer o seguinte: coisas não substituem Deus. Coisas não substituem um relacionamento com Deus. Jesus está dizendo aqui acerca da condição do coração de cada um. Não dá mais para vocês ficar vivendo em cima de expectativa de circunstâncias externas. Queridos, Jesus agora começa a trazer o entendimento que vai ter um juízo um dia, vai ter um julgamento um dia, e esse justo juiz, ele é fiel e ele é justo, e ele vai julgar de acordo não com as circunstâncias externas, mas ele vai julgar de acordo com a condição do coração de cada pessoa. Talvez quando você não esteja entendendo o que eu quero dizer, mas se você for lá em Mateus, no capítulo 5, você vai ver no Sermão do Monte, onde ele fala assim, bem-aventurado os humildes de espírito, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Jesus começa a trazer um novo entendimento. Jesus vai falar que, além das bênçãos materiais, que nós nos tornamos participantes aqui nessa terra, existem bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e que essas bênçãos só serão alcançadas de acordo com a atitude interna do nosso coração. É isso que Jesus está nos dizendo. Eu estava fazendo a minha corridinha diária ali agora há pouco. Por falar nisso, vai um desafio aí. Eu fiz 4 quilômetros em 19 minutos hoje, viu? Quero ver os meus discípulos bater o meu recorde aí. E ó que assim, o aro aqui é pequeno, hein? Então, vamos lá, hein? Eu também voltei, gente. Eu fiz 1,5 km em 40 minutos. Tô voltando. A pastora tá tomando uns hormônios, tá dando mais pressão de novo, tá voltando a ter ânimo de novo. E eu estava correndo e ouvindo aquela música Santo do Fernandinho. E por falar nisso, Jorge, eu quero essa música, hein? Essa música Santo do Fernandinho tem que sair. E eu sei que vai ser uma unção sobrenatural. Eu sei que vai ser poderoso, em nome de Jesus, essa música. E tem uma parte dessa música do Fernandinho em que é citado um trecho do livro de Apocalipse, onde fala que esse juiz ele vai julgar com justiça e com retidão. Queridos, você já parou para pensar como que será o julgamento? Você já parou para pensar? Jesus não está falando que essas coisas aqui são maldição, não. Jesus não está dizendo que essas bênçãos materiais é maldição, não. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas o que ele quer dizer é que essas coisas não pode ser o cerne do nosso coração. Não pode ser a busca incessante do nosso coração. Jesus está querendo nos mostrar acerca de um galardão, de um prêmio maior que vai vir na eternidade, quando nós somos julgados. E nós seremos julgados, queridos, de acordo com a condição do nosso coração. Discípulos que estão aqui me ouvindo, avalie qual é a condição do seu coração. Avalie qual é a motivação do seu coração. Nós seremos julgados por isso. Você pode professar a fé do jeito que for. Você pode dizer que crê em Jesus do jeito que for. Você pode expulsar demônios, você pode curar enfermos no nome dele, do jeito que for. Se você não tiver uma atitude sincera no seu coração, uma motivação correta no seu coração, cada um de nós vai chegar diante dele naquele dia e ele vai dizer assim, aparta-te de mim. Mas Senhor, você não está lembrado de mim não. Eu sou lá da Manaim, Campo Limpo, eu sou aquele que tinha célula, eu sou aquele que preguei, sou aquele... Senhor, o Senhor não lembra? Eu fui aquele que expulsei demônios, eu fui aquele que curei enfermos. Não te conheço, aparta-te de mim, todos vocês que praticam iniquidade. Queridos, cuidado com a motivação do seu coração. Eu tenho falado muito disso nesses dias. Cuidado com a motivação do seu coração. Nós precisamos examinar a condição que está o nosso coração. Qual é a motivação que eu estou fazendo nessa live aqui? Qual é a motivação que pregadores fazem live todos os dias? Queridos, será que é por causa desses númerozinhos que está aqui em cima? Para ver quantos seguidores eu tenho? E se tivesse 2, 3, 4, 5 seguidores aqui? Será que o conteúdo da minha pregação seria diferente? Será que eu iria pregar de maneira diferente, com menos entusiasmo, só porque tem um número menor de pessoas? Queridos, nós estamos sendo chamados para avaliar a condição do nosso coração. Nós estamos sendo chamados para avaliar a motivação do nosso coração. E aí agora Jesus vai entrar nos 4 ais.
Repare os 4 A's. Vai falar acerca dos ricos, dos que têm fartura, dos que agora estão rindo e daqueles que recebem elogios. Presta atenção, queridos. Os 4 A's que Jesus fala aqui vão representar uma verdade em comum. Quero que você preste muita atenção nisso, que eu já estou quase encerrando. Que verdade comum é essa dos 4 A's que Jesus está falando? Ele está dizendo o seguinte: quem tira o que deseja da vida vai pagar por isso. Se você quer tirar dessa vida só riqueza, fama, popularidade, você vai conseguir. Você vai conseguir. Mas tem um preço muito alto. Se você, através da sua cobiça, através da sua avareza, através do seu desejo desenfreado em ter as coisas, nessa busca incessante em ter as coisas, você vai conseguir isso da vida. Entenda isso, mas tudo isso tem um preço muito alto. Se você deseja fartura, riqueza, riso, popularidade, você vai conseguir tudo isso, mas tem um preço. O preço isso é tudo que você vai receber. Você não vai receber mais nada. Se você ficar correndo atrás dessas coisas que para vocês são felicidades, riqueza, fama, popularidade, riso, alegria, se você estiver buscando essas coisas, vocês vão extrair isso da vida, mas vocês vão ter um preço muito alto para pagar, porque vocês vão ter só isso. Vocês não vão ter mais nada além disso. Jesus não está dizendo que essas coisas que estão erradas. Jesus não vai dizer que tudo isso não é bom. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus disse que você não pode encontrar satisfação apenas nessas coisas. Jesus não disse que essas coisas são erradas, disse que encontrar apenas nessas coisas a satisfação já é o próprio julgamento que você vai receber. Entenda, queridos, Jesus não está falando que riqueza é algo ruim. Jesus não está falando que fartura é algo ruim. Essas coisas são acrescentadas por Ele quando eu busco os valores corretos, quando eu estou buscando os valores espirituais, quando a motivação do meu coração está certa, quando a condição do meu coração está de fato em buscar a verdade de Deus. Queridos, olha para cá, eu já estou encerrando, não sei nem que hora que é. Está quase terminando, nós temos só 1 hora, né? Como passa rápido. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos uma missão. Na época de Jesus, estima-se que tinha em torno de 300 milhões de pessoas. E Jesus pega 12 apóstolos e envia esses 12 apóstolos com a missão de pregar, de bombardear o mundo com a mensagem de salvação do Evangelho. Falando que nós deveríamos pregar essa palavra para todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus vai dizer que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século, que nós devemos fazer o memorial da ceia para trazer à memória o sacrifício dele naquela cruz, ensinar isso para as nossas gerações, para que eles nunca esqueçam de quem Ele é e o que Jesus fez por nós naquela cruz. Então Jesus dá uma missão muito nobre para aqueles 12 homens, e aqueles 12 homens, eles conseguem incendiar todo o planeta. Queridos, 2020 anos depois, estamos nós aqui com a palavra deles, estamos nós aqui lendo os evangelhos descritos pelos discípulos do Senhor. 12 homens iletrados, 12 homens comuns, simples, assim como eu e como você, conseguiram alcançar 300 milhões de pessoas. Jesus parou o mundo naquela época, os 12 paralisou o mundo naquela época, a ponto, queridos, de quando Paulo chegava numa determinada região, as pessoas falavam assim: aqueles que estão agitando o planeta todo chegou até nós. 12 homens. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós hoje somos em torno de 7 bilhões de pessoas, mas nós não somos mais 12 discípulos apenas. Nós somos uma multidão de discípulos e estamos sendo chamados e enviados para poder pregar a verdade desse evangelho. Jesus escolheu a mim e a você, não foi por engano, meu querido. Jesus não entrou na sua vida, não foi por engano. O evangelho chegou até você, não foi por engano. Você que está ouvindo essa palavra aí, onde quer que você esteja, não foi por engano. Você não está ouvindo essa palavra à toa. Deus está nos comissionando, Deus está nos chamando para podermos não apenas pregar essa palavra, mas viver a integridade dessa palavra. Queridos, em nome de Jesus, eu estou vendo discípulos passando por lutas, por dificuldades, não apenas físicas, mas materiais, mas principalmente dificuldades espirituais, sentimentais. Meu irmão, em nome de Jesus, saiba quem você é, saiba quem você serve, saiba que esse Deus tem poder para te curar, para te libertar, para te salvar. Vai para a presença desse Deus, invoque o nome dele, clame a ele, que ele tem poder. Ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje, será eternamente. Amém, queridos? Deus não está querendo que vocês parem de buscar, que vocês parem de trabalhar. Não, queridos, não é isso, mas Deus quer que você avalie a condição do seu coração. Deus quer que você avalie se você está mais preocupado com as circunstâncias externas
do que a motivação certa no seu coração. Muitos não conseguem entender que obter riquezas, obter coisas, não traz alegria, não traz felicidade. Jesus está trazendo uma chave para nós de uma verdadeira felicidade, de buscar a Ele, de conhecer a Ele, uma nova concepção, um novo entendimento, transformando a nossa geografia de acordo com a renovação da nossa mente. De que maneira? Vivendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pandemia não entrou na minha casa, não. A pandemia também não vai entrar na minha casa, nem fisicamente, nem emocionalmente, nem espiritualmente. A minha casa continua prosperando, o meu trabalho continua prosperando por causa do Deus que eu sirvo. E ainda que eu venha passar por um vale de sombra de morte, a questão não é o vale que eu estou passando, mas é quem está comigo nesse vale. E Jesus está comigo. Sabe por quê, queridos? Porque eu estou cumprindo o chamado dele. Eu sou um discípulo dele. Você que está aí me assistindo, você é um discípulo de Jesus. Você é um discípulo de Jesus. Você está sendo chamado para enviar, para pregar, para anunciar as boas novas da salvação. Então, queridos, não se envergonhe desse evangelho. Não se envergonhe desse evangelho. Se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, glorifique a Deus, porque você está no caminho certo. Se a sua família está te denegrindo, se você está passando por lutas, por provações, glorifique a Deus, porque você está no caminho certo, querido, em nome de Jesus. Amém. Saiba quem você é, meu irmão. Saiba quem você serve. Levanta a sua cabeça, você que está aí de cabeça baixa, você que está aí triste, você está passando por início de depressão, de ansiedade. Em nome de Jesus, essas coisas não pertencem mais a você. Jesus pagou um alto preço naquela cruz. Você não vai carregar mais isso sobre você não, querido. Em nome de Jesus, seja liberto. O mesmo Deus que tem poder para curar, o mesmo Jesus que tem tanto poder que as pessoas tocavam nele e elas eram curadas, é o mesmo Jesus que está aí dentro da sua casa. É o mesmo Jesus que está dentro do seu coração. É o mesmo Jesus que você serve. É o mesmo Jesus que você anuncia. É o mesmo Jesus que, por vezes, você está sendo caluniado por causa do nome dele. Não desista. Não desista. Persevere. Persevere. Você é mais do que vencedor em Cristo. Você é mais do que vencedor em Cristo. Amém? Levante a sua cabeça. Ah, pastor, eu estou preocupado com o decreto do governador. Você está preocupado com o decreto de homens? Tem um decreto do céu sobre a sua vida, que você é mais do que vencedor em Cristo, queridos. Em nome de Jesus, levanta a sua cabeça. Amém? Eu vou dar continuação nessa palavra na semana que vem. Em nome de Jesus, não perca, porque tem mais coisas que eu quero falar aqui. Tem mais algumas atitudes que eu vou estar falando, não apenas das circunstâncias externas, mas atitudes que diz respeito a nós, aos outros e a Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, você é um discípulo do Senhor. Você foi chamado, você foi escolhido por Ele. Então, glorifique a Deus no seu chamado. Aleluia. Ainda que você está sendo privado de algumas coisas que para você vai te trazer alegria, não vai. Prazer não significa alegria. Alegria plena só encontra nele, somente nele. Ele é a nossa fonte de alegria, de paz, de prosperidade. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus, que você tenha um resto de semana abençoado. E nós vamos nos encontrar no culto domingo e vamos fazer uma grande festa para a glória de Deus. Amém? Você recebe isso aí na sua casa? Enche aí de coraçãozinhos aí, falando que você está recebendo, em nome de Jesus, que você vai receber essa presença na sua casa, que você vai sim, em nome de Jesus, viver a plenitude do Evangelho, a plenitude do que Jesus tem para mim e para vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por essa live. Quero te louvar pela vida de cada um dos teus filhos que estão nesse momento aqui nos assistindo. Eu quero louvar a Ti, Senhor, pelo prazer e privilégio de eu e minha casa servir ao Senhor. Sim. E estamos aqui na minha casa, Senhor, como um altar pregando a Tua palavra. Sim. Que privilégio, Senhor. Que privilégio para mim, para a minha casa, para a minha família. Eu oro a Ti, Senhor, para que esse entendimento, dessa convicção desse chamado, essa nobreza desse chamado, venha sobre a vida dos Teus filhos. Que eles possam perseverar, meu Deus, em nome de Jesus, e aprender com o Senhor. Que nós não devemos ficar dependendo de circunstâncias externas, mas olhar para as motivações corretas do nosso coração, buscar os valores corretos do reino de Deus, ter uma conduta honesta, buscar um caráter irrepreensível diante desse Deus. Eu oro a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, e declaro essa mesma unção, essa mesma bênção, essa mesma paz e prosperidade sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Entra Espírito de Deus em cada lar e traga mudança, traga cura, traga libertação, traga renovo, em nome de Jesus. Você que está passando por aflição na sua vida,
vida por angústia, por tristeza, com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, qualquer tipo de opressão, em nome de Jesus eu declaro que caia por terra agora, em nome de Jesus, seja repreendido toda a ação do inferno na sua casa, em nome de Jesus, receba a cura do Senhor, receba a alegria, a paz que excede todo entendimento, assim eu te abençoo, na autoridade, no nome daquele que vive para todo sempre, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Amo vocês. Fique com Deus, graça e paz. Agora eu vou comer um sanduíche que a minha esposa preparou para mim ali agora, viu? Tá bom, viu, gente? Pelo menos cheiroso tá. Recheado. Graça e paz, queridos. Fique com Deus, em nome de Jesus. Até Amém. domingo. Até domingo. Beijos.